Tu não acha que... Como é que tu vê linha editorial, assim? Porque às vezes eu penso, se tu só posta corte do podcast, ele fica... É que nem programa de TV que só passa a mesma coisa. Fica meio chato. Um lance que eu tava pensando enquanto tu falava, assim, na tua linha editorial, o teu assunto, ele é relativamente amplo em alguns contextos. Tipo assim, pô, tu fala No de podcast, economia. Não, até no YouTube. No YouTube é um dos canais onde eu mais te vejo, porque tu fala, o Bitcoin caiu, a ação do fulaninho não sei o quê, sabe? Uns assuntos mais amplos que parece meio que um jornal, tá ligado? Tipo, tu pega os assuntos do contexto, não tá só falando, sei Tem lá, conteúdo tipo, quente, né? o cara do marketing digital, que ele tá só falando sobre marketing digital. Puta, eu tô há 10 anos fazendo essa porra, não aguento mais ver conteúdo de marketing digital, entendeu? Agora O cara inventa um método revolucionário que todo mundo já conhece. Né? caralho, Só mudou o nome. O cara precisa inventar Cara, eu nunca vou versões. esquecer quando eu descobri que existia um nome para fazer lançamentos usando o WhatsApp. Quando eu descobri isso, eu falei, gente, não é possível. Nós vamos criar agora o lançamento periniano, que é o que você fatura em 120 segundos. Não, eu falei, né, quando me perguntaram qual o nome desse método de fazer o evento com o carrinho já aberto, né? Eu falei, cara, não sei se alguém já fez, mas agora eu batizo, é o periniano. Se alguém fizer, vocês cobrem que chame assim. Mas como é que tu muita vê esse vaidade. aspecto da linha editorial? Porque no fim das contas, o que faz teu lançamento performar tão bem sem tráfego pago é muito porque a galera retém um conteúdo que se mantém interessante pro cara não deixar de seguir, né? Ou deixar de acompanhar, não sei mais tão interessante tu cair lá nos stories e lá pra trás. Por exemplo, no Instagram... Tu tem uma lógica, assim, tipo, cara, vou postar isso agora. Tem uma lógica. No Instagram, a gente tem que usar muito o gatilho da novidade. Porque a competição nos stories é muito insana, né, cara? Ninguém consegue ver stories de 10 pessoas em um dia. Então, pro cara te ver, ele vai estar deixando de ver outra pessoa. O conteúdo lá tem que estar mais atrativo. Se eu falar só de ações, de bolsa, só de Bitcoin o tempo Enche o todo, saco. o cara, ele sai. Ele não vê. Então, tem que ter um pouco de infotenimento, digamos assim. Um pouco Novela. de informação, entretenimento. A minha esposa é muito boa em fazer isso. Então, eu pego alguns insights dela. Eu não sou tão bom quanto ela. Mas eu tenho os momentos de refrigério ali, de alguma piada, alguma coisa assim, para reter o pessoal. E no YouTube, eu busco mesclar vídeos que são topo de funil, que fazem um canal crescer, como, por exemplo, notícia, coisa quente. Isso é bom, né? Pega uma boa impulsão. E vídeos que me deem mais autoridade E perenidade. que sejam bons, exatamente, pensando numa cauda longa. No cara buscar Pô, o lança vídeo... o curso com esse nome, pra perenidade poder total, tá, cara? E aí eu mesclo isso, porque, por exemplo, lá atrás eu usava muita estratégia no YouTube de fazer um conteúdo mais denso. Porque não me interessa se ia ter 100 mil pessoas vendo ou 5 mil vendo. Como eu queria vender 1.000 vagas para o curso, eu queria que fossem 5 mil realmente que falassem, esse cara aqui tem que ser meu professor. Então eu fazia isso. Depois que as vagas começaram a esgotar, eu falei, cara, vamos crescer, até porque eu vi o Nigro crescendo muito, e aí ele conseguiu uma coisa que eu não conseguia, que era um efeito superstar. E eu fiquei impressionado quando eu entrei no Grupo Primo. Todo mundo quer ser nosso sócio. Isso não acontecia comigo. Empresa gigantesca batendo lá e falar, cara, vamos fazer uma sociedade? Toma um pouquinho de equity aqui para ser meu sócio. Virou mainstream, né? Exatamente. De vez em quando eu vejo, tem lá um artista me seguindo, né? Um cara gigante. O cara vai lá e faz um comentário, alguma risada. Eu falo, caramba, esse cara me segue. Aí eu entro lá, esses caras sempre seguem o Nigro também. Aí eu entro em outros artistas que eles se conhecem, né? Eu vejo, segue o Nigro, mas não me segue. Porque ele é o mainstream. O pessoal conhece o Primo Nigro, Rico. ele virou uma pessoa famosa mainstream mesmo, né? Pô, já tive a oportunidade de tem valor almoçar no com final. ele e assim, a galera quer tirar foto, ou ele comendo e a galera para ele e tal, porque realmente ele virou mainstream, né? Virou. E ele fala uma coisa que é brilhante. Talvez, né, o produto dele não fosse o melhor de finanças. Isso é discutível porque depende do aluno, né? Cada um tem um gosto. Mas, como ele é o cara que tem o maior canal de distribuição, é muito difícil vender mais do que o produto dele. Porque ele tem o maior canal. Você pega a pizzaria, por exemplo. A maior pizzaria do mundo não é a dona da melhor pizza. Ela simplesmente é a dona do maior canal de distribuição. O McDonald's com certeza não tem o melhor hambúrguer do mundo. Com certeza. Cara, tive um nome bom pro seu lançamento agora, roubando ali. Lançamento PN. De Perini, entendeu? Pronto. E fica aberto o carrinho durante todo o lançamento. Então ele é Título do perene. podcast Pô, cara. sobre a perenidade da vida. Perenidade. Conheço o lançamento perene. Boa. Teve algum aspecto que tu fez, assim, que foi game changer pro teu playbook de lançamento, de conteúdo, de marketing, de business, que tu, cara, Pô, tem quando tá que você sempre sentiu repetindo que isso? foi a virada de chave que você falou assim, cara, acertei a mão? Quando eu vi que eu acertei a mão, assim, no viver de renda mesmo, Na criação da sua empresa, Bruno Perini, ali. olha, lá atrás, né, o viver de renda, como eu disse, ele começou como um teste. Eu queria testar, errar e aprender para errar menos no lançamento dos outros. E o primeiro lançamento foi pequenininho, ele foi crescendo e os lançamentos da Lara já eram gigantes desde o começo, né? Porque ela tinha
ela tinha muitos fãs fiéis, muita gente apaixonada por ela, que idolatrava a Lara. Então, quando o meu lançamento começou a encostar no dela, eu falei, caramba, acertei a mão aqui, hein? E aí que a minha esposa começou a falar, todo mundo quer ganhar dinheiro e todo mundo quer emagrecer. Tinha mudado aquele paradigma que eu tinha na minha cabeça. E na prática, se fosse pra escolher, eu acho que tem mais gente que quer ganhar dinheiro do que mais gente que quer emagrecer. Tem, pior que tem mesmo. Tem, Pior eu acho que tem. todo mundo quer ganhar emagrecer é o dinheiro, cara né? mais fácil Tem aqueles de desejos ganhar universais, né? Ganhar dinheiro é um deles, né? Então, nesse ponto, quando realmente começou a dar um faturamento muito alto e o online, né, fazendo da maneira que eu fazia, sem investir nada em tráfego, o custo era muito baixo, não tinha nem equipe na época, foi bem interessante. E eu senti que eu consegui isso porque eu estava acertando a mão no conteúdo que eu fazia nos stories. Primeiro que eu estava sempre presente lá, e eu acho que isso é muito importante, porque quando você está sempre presente e as pessoas sabem disso, elas vão te assistir todo dia. O que é sempre presente? É todo dia, cara. Todo Stories é que dia? nem banho, né? Todo dia. Mas todo dia ou a cada X horas? Cara, é todo dia com um certo número de stories. Se você puder fracionar em horas, é melhor, né? Mas a Tu não questão enche é... o saco? Encho. Lógico que eu encho. Só que como eu sou regiamente pago pra fazer isso, eu aguento, E né? esses pontos de Segundo contato, né? Sêneca, eu aceito as condições. O que a gente Concordo fala com lá essa decisão. no palco do Growth? Eu, você e o Gabriel, nós três falamos a mesma coisa. É chato pra caralho. Mas é um trabalho muito bem remunerado pra Mas ser sabe qual é feito. uma diferença aqui, talvez, e pegando meu caso e de outros ouvintes que eu imagino que estejam um caso parecido, é porque o teu business é esse, né? Como eu tô pensando na cabeça dos meus clientes, que eles têm uma empresa com 100 funcionários e também tem que produzir conteúdo, a mente dele é muito consumida pelos 100 funcionários. Mas aí eu acho Sim. que ele tem que ter um produtor de conteúdo profissional, entendeu? Aí tu Ou- entra em todas as variáveis anteriores de que como é que tu vai ter o cara com a história certa, que engaja com a Não, mas pessoa. não é só isso. Então, por exemplo, as marcas hoje ela tem embaixadores. Então, a V4 não vende só através da V4. A V4 vende através do João, vende através do Nardon. Então, você pode ter embaixadores da sua eu marca que replico essa fazem. estratégia. Exato. Então, por exemplo, se eu fosse abrir uma corretora de investimentos, eu não seria a pessoa da corretora. Eu ia pagar o Bruno para ser garoto propaganda e toda vez que ele fosse investir, ó, a corretora que eu uso aqui é a Fernando Invest, entendeu? E aí isso já era o bastante. Eu acho que é Twitch its own, né? Cada um vai fazer aquilo que ele é bom, entendeu? Eu vou administrar a corretora, o Perini vai... E eu acho O que quanto nesse tu caso acha de que vale, negócio, fazer aquisição? Tô enviesado, mas quanto tu acha que vale? Tô enviesado porque eu vou perguntar quanto tu acha que vale esse papel do influenciador? Porque senão daqui a pouco o Jorge Paulo Leman tá fazendo stories pra vender cerveja. Eu acho que vale muito pelo seguinte, né? Ele é enviesado. O influenciador... Por falar que não vale nada. Vou valorizar meu equity aqui, né? Mas eu acho que vale muito pelo seguinte. Eu falei de aparecer todo dia. Porque se você aparece todo dia, vai ter gente vendo todo dia. E aí você vira um novo cigarro. No sentido de que um fumante... As pessoas quando tá gostam sem de fazer rituais, nada- né, cara? O fumante quando tá sem fazer nada, o que, que ele faz? Por hábito, às vezes sem nem pensar, ele pega um cigarro e bota na boca. Se você conseguir gerar o hábito do teu seguidor te ver, de te assistir todo dia, você venceu, pô. Por que, que o Instagram é tão forte? Porque se a gente for olhar o celular de cada um aqui, de todo mundo que tá na sala, eu tenho certeza que as pessoas vão passar algumas horas por dia no Instagram todo dia. Qual o valor de uma empresa que consegue te reter algumas horas todo dia? É o negócio do eyeball economy, Isso é né, muito cara? valioso, Você tá né? alugando. Quanto E aí tempo você tem? falou de um conteúdo pré-lançamento. Ah, esse negócio vai dar certo. Mas olha a competição que esse cara que só aparece pra lançar, ele tá enfrentando hoje. Tem gente que fielmente assiste uma pessoa todo dia e tá disposta a comprar tudo que aquela pessoa vender. E de repente você tem que competir com um cara desses. É muito difícil, cara. É Porque muito as difícil. pessoas, assim, têm um tempo limitado no dia que elas vão fazer aquilo. Então elas têm que tomar decisões. E assim, tem dois gatilhos muito fortes ali. Um da familiaridade, você vai comprar daquilo que você é familiar, né? Você tá vendo muito aquilo ali, você fala, pô, se eu for comprar um curso de finanças, eu vou comprar do Perini. E ao mesmo tempo ali também você tem uma coisa de autoridade, você está mostrando o tempo todo o resultado. Se você consegue misturar esse conteúdo ali com gatilhos que você vai colocando, autoridade, escassez, você bota um prolório depois que acabei de receber e tal, aquilo vai construindo dentro da cabeça da pessoa uma percepção de valor que quando você abre, ele já está pronto para compra. Você não precisa de fazer muita coisa, né? Inclusive, eu acho que isso é uma coisa que é legal de lançamento, que eu demorei um pouquinho pra aprender, que, cara, a real é que se você faz a preparação bem feita, tipo, a sua página de venda é um detalhe. É só pra pessoa poder ir lá e comprar. É só Exato. o caminho, não Cara, é, aqui no não é botão. ali que vai vender. Até dando um a venda exemplo... antes. É o trailer Ah, do filme, pô. a Não é, turma. não É o só trailer do cinema, filme, É o exato. trailer que vende. Até dando exemplo, a turma 7, que foi a turma antes dessa que acabou em 3 minutos, foi a turma que a página de venda caiu. O que eu fiz? Eu botei o botão do checkout. E vendeu igual. É isso aí.
Vendeu Se tu super botasse rápido. teu Isso. Pix, o cara fazia. Que já tava, Exatamente. é isso, porque a pessoa já estava comprada na cabeça dela, ela só precisava de passar o cartão. É que nem o e- Vingadores, ele foi o maior lançamento de todos os tempos por causa de décadas de quadrinho. Não foi década de quadrinho. mas também Foram década de 20 filme, filmes, sei Foram lá, 20 filmes que aconteceram antes, que cada um deles era um conteúdo de pré-lançamento do último Vingadores, entendeu? É. Então, por exemplo, o próprio Érico, o E que antes que ele de faz? ver o último, eu vi todos com a minha esposa. Tá vendo? Porque E aí ela o que falou, eu quero ver acontece? todos pra entender a história direito. E aí você chega muito mais empolgado. Então, o Érico, ele fez uma coisa muito sábia na época do que tava aberto ainda, que ele cobrava você pra ver o lançamento dele. Ele fazia um evento presencial, Sim, sim. que custava R$199, mas o evento nada mais era que uma oportunidade de venda. Só que a partir do momento que você já tinha passado ali e visto o Érico 2 dias inteiros, você tava muito mais propenso à compra. É, mas- já fez uma lavagem cerebral No fim ali, das contas, entendeu? o que a Disney faz, né? É o que a Porque o Disney dinheiro faz. tá no merchandise, não tá no cinema. Exato.